Olá, amigos, de volta. Vamos ver se agora não trava. Parece que do interior esse povo, né? E tá travando a internet, né? Vamos dar aqui, bem-vindos, viu? Vamos dar um tempo agora, vamos esperar o pessoal entrar. Desculpem aí, algum problema aí de conexão, já passou. Você me diz aqui, quem aqui já estava ouvindo a minha explanação? Eu vou começar de novo, tá, pessoal? Apresentando para vocês o porquê dessa live, né? Então, nós estamos falando hoje sobre o lançamento do meu livro Os Cristãos e o Governo. E o subtítulo é A Bíblia e o Socialismo. Muito bem, Débora, você estava, né? Ah, bem-vinda, Débora! Curitiba presente, doutora Débora. Débora extraordinária, sejam bem-vindos aqui. Deixa eu falar um pouquinho, Elisângela. Fala aqui de onde você está falando, a sua cidade. Eu gosto tanto de falar o nome das cidades do Brasil. A Débora eu sei que é de Curitiba, não é? Mas pode falar, Débora, põe aí a sua cidade. Eu gosto de ouvir, ler os nomes das cidades aqui, né? Eu fico muito edificado de estar falando com cidades grandes, pequenas. Aí, ó, Presidente Prudente, a Nívia, né? Sérgio, de Valinhos, muito prazer, Sérgio. Muito prazer, Sérgio. A Janete, de Brasília. A Salete, de Concórdia. Já estive em Concórdia, Salete. O Luciano, de Garanhuns. Não tive em Garanhuns ainda. A Neila, de Castro, no Paraná. Olha, a AV Gomes, de Fortaleza. Débora, de Curitiba. Olha que maravilha. Eu sou muito honrado por vocês, viu? E muito obrigado aí por estar aqui juntos. Hoje foi um dia de trabalho duro para todo mundo, imagino. Olha aqui, Flávia de Vila Velha. Ô Flávia, estarei aí amanhã em Vitória, viu? Na Igreja Batista Atitude. Você é convidada minha, Flávia. Convide as lideranças para estar lá. Lá em Vitória, no Espírito Santo. Aqui nós temos... O nosso amigo Gomes está dizendo que me conheceu no Sertão Livres, né? O Impacto Sertão Livres, nossa, no Piauí 2015, perfeito. Acauã, Acauã. Estivemos no lugar mais pobre do Brasil, dando um treinamento sobre prevenção da violência contra as crianças. É triste, mas é importante. Mesmo os pobres, mesmo os miseráveis podem defender crianças. Aqui não é questão social, não. É questão de amor pelos pequenos mesmo. E nós estivemos lá em Acauã. Prazer, viu, Gomes? Tem você aqui. Nós fazemos essas coisas, né? Que vamos sendo levados aí pelo vento. É o querido... Eu esqueci o nome do nosso levita. Nossa, me lembra aqui, Gomes, o nome do líder que, pelo amor de Deus, né? Esqueci, perdoe. Esqueci. Mas, enfim... Livres, né? Livres. É o CD maravilhoso do nosso querido levita, que fazia um trabalho extraordinário lá no sertão do Piauí. Meu Deus, Juliano Som, pelo amor de Deus, Juliano, gravado está aqui meu pedido de perdão. Você foi uma benção, é uma benção extraordinária para mim. Eu não vou botar a culpa no Covid não, tá? Mas a verdade é que depois do Covid... a minha memória já não era grande coisa. Agora, então, e ainda mais esquecer do Juliano Som, extraordinário. Me deu a oportunidade de ir no interior do Piauí e estar lá servindo. Voltando aqui, acho que podemos começar, né? Então, eu estava falando sobre a relevância do socialismo. E quando eu falo a relevância do socialismo, eu estou dizendo sobre a importância dos políticos socialistas. E aqui não vem um juízo de valor, para o bem ou para o mal. O fato é que a política brasileira, nos últimos 50 anos, ela foi permeada, dirigida pela mentalidade socialista. Até mesmo no regime militar. Até mesmo no regime militar. Ou alguém imagina um governo de direita criando estatais? Alguém pensa nisso? Criar estatais é a antítese de um governo de direita. Porque o que o governo de direita tem é o oposto do Estado. O governo de direita quer um Estado menor,
que é um Estado menos intrometido nas coisas de economia, do governo, da sociedade. O governo de direita quer um Estado menor. Ora, o Geisel criou 40 estatais. Que governo de direita é esse, né? Mas tudo bem, fica aqui só apontando, né? Era contra a esquerda, mas de direita também não era, porque isso não faz parte do ideário econômico da direita, ao contrário. E um dos governos que mais criou estatais no Brasil foi o governo do general Ernesto Geisel. Então, esse é um fator importante. Agora, sobre a importância do socialismo. O socialismo, nós estamos explicando, é a maior força política atual no Brasil. É o Partido Socialista. São os partidos socialistas. Partidos que expressamente defendem a pauta socialista. Eu estou me referindo ao Partido dos Trabalhadores, Partido PSOL, o PSB, o PDT, não é? PCdoB, PSDB, Rede, Solidariedade. Partidos, se você somar os partidos, os membros, os parlamentares integrantes de partidos socialistas no Congresso Brasileiro em 2022, se você somar deputados e senadores, será a maior bancada temática do Congresso Brasileiro. Se você olhar para a campanha política, Lula é abertamente um socialista, é o principal candidato que está na frente nas pesquisas. Se você olhar recentemente, e aí eu coloquei isso para vocês, para deixar claro, quando eu falei PSDB, talvez muitos aqui dissessem assim, não, o PSDB não é socialista, porque era oposição ao PT. Lê do engano. Ora, basta você ver os principais dirigentes do PSDB, como se manifestaram quando o sanguinário ditador de Cuba, um país socialista, quando o Fidel Castro, o sanguinário ditador militar socialista cubano, quando morreu, procurem saber, eu levei vocês a essa reflexão, o que o Fernando Henrique disse, o que Aécio Neves afirmou, o que José Serra e tantos outros líderes do PSDB. Você vai ver que todos lamentaram profundamente a morte do ditador socialista Fidel Castro. Ora, que direita é essa que lamenta a morte de um ditador, de um sanguinário ditador socialista? Não é verdade? Mas eu disse mais. Se vocês forem um pouquinho atrás, 2017, aliás, foi após a morte do Fidel Castro, vocês vão ver que o Congresso Brasileiro fez uma solenidade. Olha o que eu vou dizer. O Congresso Brasileiro fez uma solenidade em homenagem à ditadura socialista russa de 1917. É isso mesmo. Há menos de 5 anos atrás, o Congresso Brasileiro homenageou a ditadura socialista militar russa, que matou quase 100 milhões de pessoas. Talvez não 100 milhões, 50 milhões. Os números são sempre... não havia controle, não havia informação. Milhões morreram na ditadura militar, genocida russa. E aí você vai ver o quê? Quem foram os partidos que participaram dessa macabra homenagem a uma ditadura militar socialista? Você vai ver o PSDB. Então você perceba, nós vamos ver que o socialismo é uma mentalidade muito além de partidos políticos, está nas universidades brasileiras, nas escolas, está nas políticas públicas, está no nosso discurso, inclusive dos cristãos. Inclusive dos cristãos. Nós mesmos, cristãos, muitas vezes, sem saber, estamos defendendo pautas socialistas. De um lado, portanto, a importância de conhecer o socialismo. E é o que o Cristãos e o Governo, meu livro, faz. Se debruça sobre os dogmas, sobre os valores, sobre os objetivos do socialismo. E eu fui buscar nos livros dos socialistas isso, gente. Eu não sou retórico. Eu não vim fazer um discurso eloquente, lógico, inconvincente. Não, eu vim apresentar os fatos. De um lado eu apresento os dogmas, os propósitos, os valores do socialismo. E de outro eu apresento os princípios bíblicos. E faço o cotejo em relação a alguns
elementos muito importantes. Eu pego o que o socialismo fala sobre família e o que o cristianismo fala sobre família. Vamos saber? Então eu coloco um do lado do outro. O livro, ele faz essa apresentação. O que o socialismo propõe para a família? O que o socialismo põe para a liberdade religiosa, para as igrejas? Quais são os objetivos do socialismo em relação às igrejas, à liberdade religiosa? E aí eu ponho que a Bíblia fala sobre liberdade religiosa, sobre a fé. Eu ponho o que o socialismo fala sobre os valores eternos, sobre a verdade, sobre a moral. O que o socialismo fala sobre isso? E o que os princípios bíblicos apresentam sobre esse tema, valores morais? Eu apresento sobre propriedade privada, o que o socialismo propõe sobre propriedade privada, os bens que ganhamos com o nosso esforço, as propriedades que podemos adquirir com a nossa engenhosidade, com as nossas habilidades. E o que a Bíblia fala sobre isso? Então nós fazemos um cotejo, uma comparação permanente. E o objetivo do livro, sobretudo nesse tempo, é porque muitos jovens cristãos, eles são iludidos, eles são levados a crenças errôneas. E aqui entra o desafio maior, trazer luz. E como cristão, gente, eu tenho que me posicionar. Não é possível eu olhar para algo que é anticristão, mas que em momentos eleitorais quer dar uma roupagem de cristianismo a si próprio, não sendo cristão, cujo objetivo é enganar mesmo. E eles usam, e aí o livro se debruça abertamente sobre o engodo, sobre a manipulação de políticos socialistas que tentam usar passagens bíblicas como pretexto para dizer Jesus Cristo era socialista, a Bíblia defende o socialismo. E é exatamente ao nos debruçar sobre esses dois aspectos que nós precisamos ter claro isso. E aqui entra um alerta para os cristãos. Ali é um alerta muito importante. Nós não podemos entrar na ideia de discursos, de debates. Nós temos que ter bons fundamentos, mais do que bons debates. Bons fundamentos. E nós precisamos dar essa informação à ponta de lança da sociedade, que são as famílias, são os pais da igreja. Os cristãos precisam conhecer o socialismo e precisam conhecer os fundamentos bíblicos sobre esses temas centrais da democracia: propriedade privada, família, liberdade religiosa e a liberdade individual. Porque são esses os valores centrais para a ação dos socialistas e para a ação do que se chama direita. A liberdade é central nos que assim falam do capitalismo. E a gente precisa entender o que é capitalismo, socialismo. E eu fui buscar nos livros, para deixar claro, não sou eu que falo apenas. São os autores que formularam as teorias. Então, é um livro, eu quero dizer para vocês, Os Cristãos e o Governo, a Bíblia e o Socialismo, é um livro de orientação para os pais mentorearem os filhos. Entende o que eu quero que vocês façam? É para vocês mostrarem, porque certamente que os pais cristãos, eu me refiro aos pais cristãos, os filhos são mentoreados com a Bíblia. Então nós temos que mentorear com a Bíblia e mostrar o que o socialismo propõe. Porque mais do que impor aos filhos, ou na igreja, por exemplo, os pastores, o livro tem o desígnio de lideranças da igreja mentorearem as famílias, que muitas vezes não vão ter tempo de ler os livros como eu fiz, Então o que a gente quer é facilitar o conhecimento, mas sobretudo dando fundamentos. A minha intenção não é um convencimento raso, mas uma reflexão profunda e que cada um reconheça, comparando. Porque esse é o processo do aprendizado, tem que ser pessoal. Essa é a intenção do livro Os Cristãos e o Governo. É claro, eu apresento estratégias bíblicas muito esquecidas por nós, muito esquecidas. Estratégias relacionadas ao exercício do governo como atitude espiritual, coisa que perdemos.
E esse é um desafio. Restaurar a espiritualidade de governar cidades. Isso mesmo. Governar cidades é tão espiritual quanto orar pelos governantes. Mas isso parece uma ilusão para nós hoje, porque se olharmos para a nossa volta, nós vamos ver que os cristãos, em regra, só querem orar pelos governantes. Orar pelo prefeito, orar pelo governador, orar pelo presidente. Então esse é o chamado da liderança cristã, orar pelos governantes. Não estão errados, não. Estão incompletos. Porque se você olhar o exemplo de José no Egito ou Daniel na Babilônia, você vai ver que eles nem podiam orar. Homens de Deus, hein? Eu estou me referindo a José no Egito e Daniel na Babilônia. Eles nem podiam orar, gente. Todavia, a Bíblia reconhece a grandeza que tiveram, porque na sua vida pessoal oravam, mas foram notabilizados na Bíblia também porque governaram a cidade. Olha que coisa extraordinária. As atitudes, as propostas de governo de José, por exemplo, quando ele decide propor a Faraó a política de armazenamento de grãos, o que José fez? Uma política pública. Ou não? Como diz um cantor aí brasileiro, ou não? José do Egito foi tornado governador porque propôs uma política pública de armazenamento de grãos que foi extraordinária. Faraó viu isso. E foi tão extraordinária que salvou não apenas o povo do Egito, mas o povo da região. Porque, se você lembrar, Jacó envia os filhos para buscar alimento no Egito. Olha que extraordinário. Uma política pública de José. Uma proposta. Claro que houve muitas outras. Porque governar o Egito, se tornou governador no Egito. O mesmo se diga em relação a Daniel. Nós, cristãos, precisamos reconhecer e restaurar em nosso meio a espiritualidade de governar. Coisa que perdemos. Coisa que perdemos. Nós achamos que, em relação ao governo, o que há de espiritual a fazer? Orar pelos governantes. E a Bíblia fala isso mesmo. E está certo. Devemos orar. Só que, muito mais do que isso, a Bíblia nos apresenta o exemplo vivo de José no Egito, de Daniel na Babilônia, que governaram. E esse governo real mesmo. Eles não ficavam orando, não. Eles tomavam decisões administrativas. Quem está me entendendo aqui? Essas decisões administrativas são espirituais também. Mas hoje, se você pensar, se o presidente da República vier aos cristãos, o que vocês propõem? A orar pelo Senhor. Nós só podemos orar, é isso? Podemos muito mais, eu creio nisso. Eu creio que Deus está levantando cristãos. Eu já estou meio velho, hein? Entre aspas, né? Eu estou vendo aí pessoas que não eram tão mais velhas do que eu já serem chamadas, né? Mas eu quero dizer que os jovens vão acordar para isso. Governar cidades é tão espiritual quanto orar pelos governantes. Nós vamos ter uma juventude, jovens, que vão perceber que ao assumir o governo de uma cidade, eles estão assumindo um chamado espiritual, igualzinho pregar a palavra, gente. Igualzinho. Igualzinho. Porque ao governar, eles vão preparar o caminho para quem prega a palavra. Ao governar, eles vão permitir que haja o quê? A aproximação das pessoas. Ao atender as necessidades básicas das pessoas, eles estarão aproximando a igreja do governo. Então nós precisamos ver essa espiritualidade de governar cidades. Governar com os valores cristãos. Porque uma das coisas que o livro propõe é que o que caracteriza o governo cristão não é a fé do governante. O que caracteriza um governo não é a fé professada, declarada do governante. Então, o fato de um prefeito, um governador ou um presidente se dizer cristão não torna seu governo cristão. Olha o que eu estou dizendo. É forte, hein? É forte. Olha o que eu estou dizendo. O fato de um prefeito, de um governador ou presidente da República afirmar que ele é cristão, ou ir a cultos ou a missa, ou ler a Bíblia,
E isso não caracteriza o governo cristão. O que caracteriza um governo cristão são as decisões do governo, condizentes com os valores cristãos. É isso. Então você pode ter um governante que não se diz cristão, mas as suas ordens, os seus decretos estarem de acordo com a palavra. É possível. Como é possível também um governante que se diz cristão, que vai na igreja, mas as decisões que ele toma não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, repito, não se iludam com governantes que afirmam uma fé, porque essa afirmação do governante não significa que o governo é cristão. O governo cristão, ele coloca em prática os valores bíblicos, os valores de Cristo. E quais são esses valores? Quais são esses valores? Aí nós poderíamos falar muito tempo aqui. Não é o nosso objeto. Ficará para uma nova live, hein? Vamos falar sobre os valores cristãos nas políticas públicas. E, sobretudo, aquilo que não é cristão. Então, as propostas de emancipação da criança não é cristão. Propostas que pretendem dar autonomia de vontade sexual às crianças, isso não é cristão. Propostas que permitem a prática do aborto não é cristão. Propostas que permitem a devassidão por meio do uso das drogas, ou seja, as pessoas recebendo do governo drogas ou permitindo o governo que essas pessoas usando droga e traficando, levando as outras pessoas às drogas, isso é um processo que viola a autonomia das pessoas, que é fundamental na Bíblia. E as pessoas só têm autonomia se estiverem na plena condição da sua consciência. Governar com os princípios cristãos, isso mesmo, Prado. Então, o que caracteriza um governo não é a fé que o governante afirma ter. O que caracteriza o governo cristão é o conteúdo das decisões governamentais. Olha como estamos distante, porque nós pensamos assim, elegemos fulano que é um pastor ou é um cristão para um cargo, nós acreditamos que esse cargo vai ser agora exercido conforme os princípios cristãos. Pode ou não. Pode ou não. Infelizmente, os cristãos se distanciaram dessa espiritualidade do cotidiano. Então é possível, e você vê muitos cristãos que defendem o aborto. Você vê grandes lideranças cristãs brasileiras que defendem o aborto, quando a Bíblia é claramente contrária. Aqui não tem um juízo de valor de dizer que quem defende o aborto é um monstro, não presta. Não, eu só estou dizendo, se nós olharmos para a Bíblia e a relevância que ela dá em diversas passagens à existência humana antes mesmo que os ossos se formassem no ventre da mãe. Quer dizer, Deus nos conhece, como está no Salmo, antes mesmo que os ossos se formassem no ventre da mãe. Olha que profundidade a Bíblia. Então, tudo isso mostra que os valores não é só cristãos, não. Judaico-cristãos abominam a morte dos bebês no ventre da mãe. Mais do que isso, a autonomia do indivíduo. As coletividades não podem anular a autonomia individual. Você já notou que em nenhum país socialista há habeas corpus? Habeas corpus, vocês sabem, é uma ação constitucional de defesa da liberdade de ir e vir do indivíduo. Sempre que o indivíduo estiver sendo ameaçado ou efetivamente coagido na sua liberdade de locomoção, ir e vir, como se diz, nas sociedades capitalistas, eles têm uma ação mandamental, na maioria delas, nas principais. No Brasil chama-se habeas corpus. Você entra com a ação para impedir que o Estado limite a sua liberdade. Você sabia que em nenhum país socialista há habeas corpus? Sabia disso? Não, não há. Em nenhum país socialista há ou já houve uma ação que permita ao indivíduo ter sua liberdade garantida contra o Estado. Por que não? Porque no socialismo é sempre a coletividade, o Estado que manda, e ninguém pode se opor ao Estado. Perceba
aqui um elo central. No capitalismo, o Estado não é um bezerro de ouro. No capitalismo, o Estado não é algo que pode, que não tem limites. No socialismo, sim. No governo socialista, o Estado ele é ilimitado. Ele pode tudo. Dada a sua grande tarefa de impor a igualdade material, o Estado pode tudo no socialismo. Já no capitalismo, não. E aqui entramos numa questão central. Porque o cristianismo, ele se dirige a indivíduos, jamais ao Estado. Jamais ao Estado. Aqui está um elemento, e eu já estou me encaminhando para o fim. Para compreender a mentalidade socialista e a mentalidade cristã, o cristianismo e Jesus Cristo ele enuncia isso diversas vezes. Jesus Cristo se dirige ao indivíduo. Jesus Cristo e o cristianismo propõem que o indivíduo seja transformado. E através da transformação do indivíduo, esse indivíduo vai transformar a sociedade. Então, no cristianismo, a transformação é através do indivíduo, que buscando a Deus, transformado, redimido, ele irá então ser um instrumento para a restauração da sociedade. No socialismo, não. É o Estado que vai ser um instrumento de transformação, jamais o indivíduo. O indivíduo não tem relevância no socialismo. O socialismo propõe a luta de classes. O conceito de luta de classes é exatamente de que é o indivíduo uma parte de uma coletividade. Você já viu por aí coletivo para cá, coletivo para lá? É porque é o ideário socialista, é de que o coletivo é que conta, o indivíduo não. E o ideário socialista é que essa coletividade é que tem relevância. Então nós temos exatamente um contexto, na Bíblia você não vê jamais a expressão das lutas de classe, porque lá está em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Abra você sua Bíblia. Se você puder, é claro. Em Gálatas você tem a proclamação máxima, né? De que não existe grego, nem judeu, não existe homem, nem mulher, não existe nem senhor, nem escravo, pois todos são um em Cristo Jesus. O que Gálatas está dizendo para nós é que no cristianismo não há consideração de classe de pessoas. O cristianismo abomina essa divisão de classes. Aliás, no cristianismo, você só tem duas classes de pessoas. Se você pensar agora, e eu estou fazendo aqui uma brincadeira, os santos e os pecadores. São as duas classes no cristianismo. Os santos e os pecadores. E ao contrário do socialismo, que quando propõe luta de classes, propõe que uma classe extermine a outra, preste atenção nisso. Não é só no Manifesto Comunista que está lá escrito, e nos vários livros do socialismo, que o socialismo propõe exterminar uma classe inteira de pessoas, gente. No caso específico, Karl Marx propõe que os trabalhadores liquidem, exterminem a burguesia. É o que fizeram em todos os regimes reais de socialismo. Em todos os regimes socialistas, os opositores foram mortos, em paredões, executados, exterminados fisicamente, uma classe inteira de pessoas. Alguém deve estar lembrando de Hitler, né? Que queria também exterminar uma classe inteira de pessoas. Quem era? Quem Hitler queria exterminar? Interessante, né? O nazismo também, assim como o socialismo, propõe abertamente exterminar os burgueses. Exterminar é matar, gente. Hitler propunha exterminar os judeus. Porque o nacionalsocialismo era racial. E o socialismo, ele é social-econômico. Mas ambos propõem exterminar classes inteiras de pessoas. Você já parou para pensar nisso? Eu abordo isso no livro. Abordo isso com profundidade. Porque não podemos deixar passar uma coisa dessas. Como assim cabe à classe dos trabalhadores exterminar os burgueses? A live vai ficar gravada assim. Como assim? Passou batido isso? Pois eu estou trazendo à memória o que Karl Marx propõe no Manifesto Comunista. Exterminar uma classe inteira de pessoas. Podemos conviver com isso no regime democrático? Com a palavra Supremo Tribunal Federal, né?
com a palavra o TSE. Dá registro a partidos que propõem exterminar uma classe inteira de pessoas? Está nos livros. Claro que não. Claro que não. E aqui eu trago essa reflexão exatamente para que a gente possa entender no cristianismo, e eu disse para vocês, não há classe de pessoas, mas se a gente pudesse extrair, só há duas classes de pessoas no cristianismo, os santos e os pecadores. Agora, ao contrário do socialismo, que propõe uma das classes exterminar a outra, no cristianismo não ocorre isso. Os santos têm a classe dos santos incumbe orar, interceder, cuidar da outra classe, levando os pecadores ao arrependimento, levando os pecadores a uma vida nova. Ao contrário do socialismo, que propõe o antagonismo permanente entre classes de pessoas, o cristianismo propõe que uma classe, os santos, os cristãos, e não somos santos porque não pecamos, somos santos porque tememos a Deus e queremos agradar a Deus com a nossa vida. A carne milita contra o espírito e nós sabemos, é uma luta, o apóstolo Paulo narra isso. O que queremos dizer com os santos? Aqueles que querem entregar a vida a Jesus, que decidiram entregar a vida a Jesus. Essa classe dos santos, elas busca restaurar a vida dos pecadores e não exterminá-los. E aqui, certamente, só para quem lê os livros do socialismo, e eu venho com essa minha obra, gente, buscar para vocês exatamente, olha aqui, alguém transcreveu aqui Gálatas 3:28. Você sabia? Gálatas 3:28 é a primeira declaração de direitos humanos que reconhece a dignidade humana individual. Note isso. É a primeira declaração na humanidade, Gálatas 3:28, que reconhece a dignidade humana individual. É fantástico, né? Está na Bíblia. Mas tem muito mais no livro, não vou poder falar, senão cansar vocês. Se alguém tivesse mais alguma pergunta aqui, eu gostaria de atender vocês. É um conhecimento, gente, que é importante a gente entender. Não podemos ir para os combates, para as situações de convencimento sem fundamento. Então agora, com esse livro, você vai ter fundamentos bíblicos e com os livros do socialismo, para que a gente possa deixar bem claro. E isso é o que eu proponho. No final do livro, quem ler o livro, eu não tenho dúvida, no final só haverão cristãos e socialistas, mas não haverá um cristão socialista no final dessa leitura, porque ou seremos cristãos ou socialistas. E eu proponho que vocês levem aqui, ó, Elias, né? Amanhã eu vou estar em Vitória, no Espírito Santo. Isso, convide as lideranças, viu? Na Igreja Batista Atitude, em Vitória. Eu estaria à tarde, né? Porque eu chego meio-dia, a minha palestra será 1h30. E depois teremos outra palestra, uma entrevista às 4 ou às 15 horas. Bom, o livro você tem ele impresso e você tem ele, eu vou colocar, logo que acabar aqui a live, eu vou colocar no meu na bio, eu vou colocar o livro Os Cristãos e o Governo, a Bíblia e o Socialismo, tá? Então ali você tem um acesso ao e-book, não é? Se você quiser o livro físico, aí só, por enquanto, vamos ficar só com o e-book, porque não dá para enviar um livro, tem que ser grandes quantidades, a gente vai ter que ver isso. A ideia do livro realmente é nós disseminarmos o conhecimento com as famílias, os pastores, líderes, jovens, universitários, tem que ler, não temos saída. Dr. Shelby, obrigado, viu, Elias, pelas palavras, viu? Precisamos... Isso, aqui, olha, quem disse aqui foi o Clayton, né? Nós vamos precisar, é um livro de estudo, sim, mas é um livro bem simplificado.
para que você saiba onde está aquele fundamento e você possa convencer os seus filhos. Queridos, o inimigo está ganhando a mente dos nossos filhos. A igreja não acorda para isso, eu não sei mais o que fazer. O inimigo está ganhando os filhos nas escolas e universidades. Nós precisamos discipular os meninos com a Bíblia e também com esses temas. Aí a gente fica falando só da Bíblia para os meninos e eles são doutrinados com o socialismo. Pelo amor de Deus. Sabem a Bíblia, mas têm a mentalidade amalequita. Eu não estou entendendo, gente. Não podemos deixar isso. Quem me entendeu isso? Quem está entendendo? Trabalhar os temas culturais é tão revelante quanto a palavra de Deus, porque a palavra de Deus se refere a esses temas. A palavra de Deus se refere à questão das drogas, à questão da sexualidade, à questão do comportamento. Só que nós achamos que ensinar a Bíblia para os meninos está bom. Não está. Não está. Eu quero que vocês entendam, se há um pastor aqui, por favor, se apresente. Porque os pastores têm que entender que as questões culturais são espirituais. Esse é o desafio. Levar, e esse livro, Os Cristãos e o Governo, ele vai trabalhar isso. Nós precisamos restaurar o que a Bíblia fala sobre a vida. E nosso desafio agora é isso. Então vocês acham que os meninos vão para a universidade sabendo a Bíblia e voltam destrambelhados. É o que eu estou vendo nos relatos de campo. Porque não foram preparados com as questões culturais. Eu estou trazendo a questão política do socialismo porque é a principal vertente dos amalequitas contra a igreja. Quando que os pastores vão acordar para isso? Aí ensinam a Bíblia, amém. Isso, e aí aqui eu abro um parêntese. Parabéns às lideranças brasileiras. No quesito ensino da palavra, estamos bem, não estamos mal, não. Mas no quesito ensino das questões espirituais culturais, vamos muito mal. Sequer falando de sexualidade com os filhos menores. E eles acabam aprendendo com as músicas e nas redes sociais. Porque as famílias e a igreja não se ocupam daquilo que é espiritual também. E é isso que eu trago para vocês. E aí eu digo com muita firmeza para vocês. Proteger crianças é tão espiritual quanto orar por elas. Essa é a minha fala de incentivo, mas também de chacoalhar os cristãos, as famílias, não só os pastores, que já fazem um trabalho memorável, temos que reconhecer, mas precisamos mais, porque o inimigo não cessa. E o inimigo faz muito bem o seu péssimo trabalho. Ele veio para roubar, matar e destruir. Nós estamos levantando aqui um exército, de Déboras, de Josués, que vão se levantar com as armas apropriadas. É um pequeno passo, eu estou aqui como um Josué que deseja proteger o seu povo. Eu agradeço a presença de vocês. Eu proponho, dissemine a leitura do livro, porque estamos no ano eleitoral e não temos saída. Se o espinheiro governar, foi porque nós permitimos. Lamento se o Brasil cair nesse governo de um espinheiro, mas se o cair, é porque nós não fizemos o que poderíamos. Eu estou aqui apresentando apenas um tijolo. Espero que vocês também acrescentem os tijolos de cada um e que nós podemos fazer uma obra que está nas nossas mãos. Lembro disso. Talvez nós precisemos tomar para nós o protagonismo. Um protagonismo de que cristãos são um pedacinho da mão de Deus na terra. Um pedacinho da mão de Deus. Em muitas situações. E nós precisamos orar cada vez mais. Buscar a Deus. Eu estou até numa campanha de jejum esses dias, mas consciente de que em muitas situações da vida, o milagre é por meio da nossa mão, a mão dos cristãos. Isso se dá em casa com os filhos, nas relações sociais, na cidade onde você mora. E deixo claro, visitem o blog Cristãos pela Infância. Esse é o lugar de encontro de Josué e Déboras. Eu vou digitar aqui para vocês. Ó. Cristãos pela
digita alguém aí para mim. Eu não consigo digitar. Que tristeza, hein? cristãospelainfância.com.br. Alguém pode digitar para mim? Infelizmente. A idade chegou, irmãos. Vocês estão indo aí, se arrependam. Mas é isso. Alguém digita? Será que alguém... E cristãospelainfância.com.br, Débora. É o blog de treinamento, com textos, com os cursos. Eu não posso deixar de chamar para a minha causa, né? Que é a proteção da criança, a proteção da família. Isso, cristãospelainfância.com. Isso, Elias. Esse é o lugar para treinar Déboras e Josués. Esse é o lugar para treinar Déboras e Josués. Todos os meus e-books estão lá, tá? Se você tiver alguma dúvida, vê lá, tem um e-book. Mas eu vou colocar também o cristão, não só, aqui na bio vai ficar só os cristãos e o governo, tá? Mas quem quiser os meus outros e-books, estão todos lá no cristãospelainfância.com.br. Tudo bem, gente? Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Levante a espada, se preparem, vamos estar atentos e vamos persistir. Agora é um movimento de persistência. cristãospelainfância.com.br. Floripa, Jaqueline, eu estou conseguindo ler, né? Então, Deus abençoe vocês e vamos juntos. Precisando, vocês têm o meu contato, o Cristãos pela Infância, tem lá o contato. Eu procuro sempre dizer, leiam os textos, assistam as videoaulas, façam os cursos se vocês puderem, leiam os e-books, mas o mais importante, gente, transformem o seu conhecimento em atos de justiça. Transforme a sua fé em obras, é a Bíblia que diz. Não sejamos nós um lago cheio de água e parado. Nós precisamos gerar energia, turbina, proteção, orientação. E é esse o processo que Deus vem trazendo para mim. Treinar os cristãos a transformar os seus conhecimentos, transformar a sua formação em atitudes concretas. A fé sem obras é morta. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Vai ficar gravada, eu vou gravar e vocês vão poder compartilhar com as pessoas. Deus abençoe, gente. E até amanhã aí o pessoal do Espírito Santo de Vitória. Um beijo para todos.